Este é o canal Disco, Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro Política segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Outra visão equivocada. A igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. John MacArthur diz que o cristão pode se interessar e se envolver na política, desde que compreenda que isso não é vital para a nossa vida pessoal nem para o progresso do reino de Cristo. Esse envolvimento na política não é e nem deve ser prioritário à pregação do Evangelho, pois é o Evangelho que transforma e salva nossas vidas, não a política. Ademais, o Evangelho não consiste apenas em crer em Jesus, receber o perdão, santificar-se e ir para o céu. Por mais que isso tudo seja verdade e faça parte do cerne do Evangelho. Mas é mais que isso. São as boas novas de Deus para com a vida como um todo. O Evangelho todo inclui uma transformação social. Se o cristão agir fielmente a Deus, onde quer que ele esteja se envolvendo, inclusive na política, estará beneficiando as pessoas, por conseguinte, a sociedade. Podemos comparar a Coreia do Norte com a do Sul. Maus políticos, ditadores, como os da Coreia do Norte, fazem com que milhões de pessoas no país morram sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Já na Coreia do Sul, bons políticos, e nem se está a falar de cristãos, apenas de bons políticos que prezam pela liberdade, permitem que o Evangelho seja pregado lá. Por conta disso, existem muitos cristãos na Coreia do Sul e eles até enviam muitos missionários pelo mundo para pregar a outros povos. Isso é uma grande bênção. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo fala que os cristãos devem orar pelos reis, pelas autoridades, para que possa haver uma vida de tranquilidade e piedade. Se as igrejas ensinam e incentivam seus membros a fazerem boas obras em hospitais, em escolas, no trabalho, por que não também no âmbito da política? Um dos grandes mandamentos é amar o próximo. Isso significa fazer o bem ao próximo em todos os aspectos, incluindo, se possível lhe for, fazer boas leis e um bom governo. O historiador Alvin Schmidt destaca como a influência cristã em governos foi responsável pela criação de muitas leis importantes na história, como leis contra o infanticídio, o abandono de crianças e o aborto no Império Romano no ano 347, contra lutas de gladiadores que iam até a morte no ano 404, contra marcar o rosto de criminosos com ferro quente em 315, a separação de prisioneiros entre o sexo masculino e feminino em 361, o fim da prática de sacrifícios humanos em muitas nações, leis contra pedofilia e poligamia, a ideia de promoção de escolarização obrigatória de todas as crianças em países europeus e outras. Além disso, o cristianismo exerceu muita influência contra a escravidão, apesar de haverem na história alguns líderes cristãos que chegaram a ser a favor. Na Inglaterra, especificamente, William Wilberforce liderou o movimento bem-sucedido para abolir o comércio de escravos e, posteriormente,
a própria escravidão no Império Britânico em 1840. Nos Estados Unidos, em meados da década de 1830, 2/3 dos abolicionistas eram pastores cristãos, entre eles Elijah Lovejoy, que foi o primeiro mártir abolicionista. Também Martin Luther King Jr., apoiado por vários cristãos, criou leis contra a segregação e discriminação raciais nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, a importantíssima Constituição de 1787 teve influência cristã, assim como a ideia de liberdade e igualdade presente nos direitos humanos e a separação entre Igreja e Estado. Depois de todos esses exemplos citados e muitos outros não mencionados, como podemos concordar com a visão de que a Igreja não deve se dedicar à política? Porventura, todas essas realizações citadas não foram do agrado de Deus? E será que teriam ocorrido se os cristãos não tivessem se envolvido? Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade à síntese do livro Política segundo a Bíblia. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.